Boa noite a todos os espectadores e aos novos seguidores que agora acompanham o meu Instagram. Toda segunda-feira às 20 horas, nosso programa Veritas, que chega a mais uma edição, o nosso programa aqui hoje de número 7. Então uma boa noite, Deus abençoe a todos vocês e vamos começar rezando antes desse encontro que vai desmentir várias coisas que acusam a igreja, né, tão tenebrosa de ser. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Mas vamos primeiro agradecer a Deus e pedir a bênção dele sobre nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, hoje vamos tratar aí sobre mentiras acerca da Igreja Católica, né? Uma boa noite a quem já entrou, Homero, Ana Lúcia, um abração, Olívia, boa noite. Fiquem comigo aí até às 8h30, se puderem, né? Então, gente, não vamos nem enrolar muito, vamos direto para o tema. Todos vocês já devem ter ouvido aquele tremendo papo furado, ensinado tanto em filmes, quanto em debates, quanto também nas escolas, especialmente no 7º ano e ali no começo do ensino médio, né? Ou no 1º ano, ou no 2º ano do ensino médio, aonde eles começam a falar aquela papagaiada que está em todo o livro didático, né? Que a igreja era terrível, no medieval foi uma época de estagnação, a igreja controlava todo mundo, o Papa tinha comando sobre todos os reis e que a igreja matou milhares e alguns chegam a falar de milhões de pessoas. Bom, no programa de semana passada eu já apontei como isso foi uma invenção dos renascentistas, né, que acusavam essa época de ser uma época de trevas, né? E que hoje os historiadores têm já demonstrado o quanto é falsa essa ideia, né? O quanto essas proposições são falsas. Agora, os historiadores que têm mostrado a verdade sobre esse tema, eles não fazem isso de qualquer forma. Existe uma metodologia dentro do estudo de história que consiste em você buscar o que nós chamamos de fontes, né? E muitas das fontes daquele período são fontes primárias, ou seja, fontes onde houve os relatos diretos do que estava acontecendo. Então, julgamentos, processos inquisitoriais, denúncias, relatos históricos, né? Muito disso foi feito e escrito naquele período. E a igreja foi uma das maiores e mais longevas arquivadoras desses documentos. Então, hoje a igreja detém grande parte da sua história desde aquela época. Está guardado, armazenado, né? Muito disso já foi digitalizado, inclusive disponível para compra ou gratuitamente na internet, né? Lá nos arquivos do Vaticano. E nada disso é secreto, como o Dan Brown, anos atrás, foi fazer aquele livro dele, né? Estapafúrdio, o Código da Vinci, onde que todo mundo imaginava que era uma espécie de um cofre secreto que ninguém tinha acesso. Muito pelo contrário, é um ambiente de pesquisa, mas claro que muito daquilo fica inacessível pela preservação histórica do material. Agora, é possível acessar digitalmente, né? Muito disso já está digitalizado. Para quem quiser conhecer a fundo esse tema que eu vou tratar hoje, eu recomendo 4 livros de leitura muito gostosa, tá? Então, tanto adolescentes quanto pessoas aí adultas podem ler tranquilamente para entender o tema, né? 2 deles são de um diácono e sua esposa que atuam aí com o Instagram também. Você pode encontrar a página deles, O Catequista, muito bons formadores, né?
E os dois livros são As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica e o outro é As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica. Os autores são o Alexandre Varela e a Viviane Varela, tá? Outro livro excelente é do professor Felipe Aquino, que é um professor de teologia muito antigo aí, conhecido, famoso no Brasil, Para Entender a Inquisição. E outro, né, que é o mais curtinho de todos, embora ele seja aí um grande estudioso do tema, é do italiano Rino Camilleri, tá? Então esse não é brasileiro, que é o único que eu tô aqui comigo, porque os outros ficam guardados lá na minha mãe, né? Por questão de espaço. A Verdadeira História da Inquisição. Todos esses livros você encontra aí na Amazon e às vezes alguns deles até na Shopee com um precinho mais em conta, tá? Depende aí da promoção que estiver rolando. Bom, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você pega um livro didático e ele detona a igreja, ele tem que ter tirado isso de algum lugar, né? Então, se você pega um livro da escola, não sei as apostilas se todas têm, mas os livros, você vai lá no final dele, ele tem uma coisa chamada bibliografia, ou seja, os livros e documentos dos quais os professores, né, os formadores, tiraram aquelas informações para colocar naquele material escolar, né? Então, tudo bem, então vamos supor que alguém pegue e citou coisas acerca da igreja de um livro de Eric Hobsbawm, por exemplo. Tudo bem, aí você vai ao livro do Hobsbawm e procura a bibliografia que ele usou para falar da igreja. E você vai fazendo esse rastreamento inverso, né? Quase uma espécie de uma engenharia reversa, como a gente chama na tecnologia, né? E aí quando você acha que vai encontrar as informações acerca desses milhões de mortes, dessa perseguição, da Inquisição como uma coisa sombria e terrível, você não encontra, não existe. Muito curiosamente, né, ali por volta de 97, 98, o Papa São João Paulo II convidou diversos estudiosos, historiadores de religiões diversas, então não dá para vir com esse papo falando, não, era tudo historiador católico querendo defender a igreja. Não. Ele convidou diversos estudiosos a vasculharem os arquivos chamados secretos do Vaticano, tá? Poderiam ler à vontade, pesquisar à vontade. O Papa João Paulo II teve a seguinte proposta: tudo que tiver sobre a igreja no medieval e que também envolva a questão da Inquisição, eu quero saber. Seja informação que vai ajudar a igreja, que vai criticá-la, o que quer que seja, eu quero que venha à tona. Então vários desses historiadores de diversos lugares da Europa e de diversas crenças, até sem crença, foram, pesquisaram, escreveram artigos sobre isso que foram compilados num livro que infelizmente ainda não tem tradução no Brasil, L'Inquisizione, ou, traduzindo muito fácil, a Inquisição. E fizeram também um grande simpósio em 1998. E esse simpósio trouxe as seguintes verdades, né? Algumas delas. Primeiro, a igreja não era nem um pouco culpada e nem um pouco era verdade a maior parte das acusações que fizeram contra ela ao longo da história. Tá? Isso baseado em documentos da época, do período medieval. Aquilo que as pessoas achavam que se vendiam indulgências, que se matavam e queimavam pessoas a torto e direito por heresias, que a Inquisição foi um instrumento de matança, que qualquer mulher lá que fizesse qualquer coisa diferente era queimada como bruxa. Tudo isso era uma grande mentira. Descobriram que a igreja nunca foi contra a ciência e que havia uma grande mentirada acerca de Giordano Bruno, Copérnico e Galileu. E alguns desses itens a gente vai falar, infelizmente, muito rapidamente hoje, tá? Mas é importante que a gente fale antes de retomar o nosso tema principal, que são as crises da igreja na semana que vem. Então, primeira coisa que você tem que entender é o que são as heresias, tá? Heresia é quando uma pessoa conscientemente, sabendo que está fazendo errado, começa a questionar ou inventar coisas contrárias à Bíblia e aos dogmas da igreja. Então vamos supor que uma pessoa que não tem entendimento nenhum falou umas coisas lá sobre Nossa Senhora, sobre a Bíblia, por um entendimento errado dela. Isso é heresia? Não.
O que era papel da igreja e continua sendo? Chamar uma pessoa dessa e dialogar com ela e explicar a verdade. Problema da época. Naquele período, quando você começava um movimento herético defendendo coisas contrárias à igreja conscientemente, você poderia criar um caos regional, né? Uma região que poderia entrar até mesmo em guerra civil em função dessas mentiras. Além do que, diferente de hoje em que as pessoas relativizam as crenças delas, né? Vale tudo. Naquele período, a maior verdade, o maior tesouro dos corações e das vidas de muitas pessoas era a sua convicção católica. Então, como eles ainda vinham de uma antiguidade tremendamente violenta, quando uma pessoa começava a pregar heresias conscientemente e criar um movimento herético, nós falamos sobre esses movimentos no nosso segundo programa, você pode voltar lá, o que gerava era às vezes um conflito civil, e o rei ou o senhor local tinha que intermediar essa relação. Muitas das pessoas não tinham a paciência, né, de simplesmente analisar os casos, e caso houvesse de fato uma convicção que uma pessoa estava causando um movimento desse, ou que a pessoa era, por exemplo, um feiticeiro, a própria população, ou às vezes um rei, ordenava a morte daquela pessoa. Juntava a pessoa, colocava lá numa fogueira ou coisa do tipo, né? Ou assassinava, ou apedrejava, atacava a sua casa e coisas do tipo. Então nós temos que entender que quem perpetrava atitudes desse tipo, na maior parte do tempo, eram as pessoas comuns e os reis ou senhores. Tá? Não havia uma ordem da igreja para que se fizesse isso. Pelo contrário, de acordo com as pesquisas de vários desses historiadores, um dos lugares mais seguros para se viver naquele momento era na Península Itálica. Quanto mais perto do Papa você estava, mais seguro. Por quê? Porque havia leis dentro dos estados pontifícios para coibir esse tipo de atitude de assassinatos. Tá? O problema é que saindo dos estados pontifícios, o Papa não tinha o controle que a galera imagina que ele tivesse. Tá? Quem dera tivesse, a coisa teria sido muito melhor. Tá? Agora não tinha. E o que acontecia? Os reis e a população faziam o que bem entendiam. Então, foi criado um tribunal, né, que nós podemos considerar a primeira instituição de investigação decente na história da humanidade, que era o chamado Tribunal da Santa Inquisição. Tá? E realmente era um tribunal muito santo, que ajudou a poupar muitas vidas. Isso que é importante notar. Por quê? Porque a partir de então, metodologias como torturas brutais, assassinatos na mão da população antes de dar um julgamento e uma análise a essas pessoas, né? Violências civis contra essas pessoas, estavam terminantemente proibidas pela igreja. Então uma pessoa acusada de heresia passaria por uma inquisição, ou seja, inquirir perguntas, né, que pudessem trazer à tona a verdade. Se a pessoa demonstrasse que errou por ignorância, ou demonstrasse que errou por livre, espontânea vontade, a igreja muitas vezes daria uma orientação e uma punição, como por exemplo cadeia. As melhores cadeias na época eram cuidadas pela igreja, né? Por quê? Tanto é que veio o nome penitenciária, porque era um lugar para cumprir uma penitência, não para ficar sofrendo, agonizando lá e torturado. Mesmo as torturas que os inquisidores promoviam tinham regras e não podiam lesar fisicamente a pessoa. Ah, mas tortura é uma coisa horrível, como a igreja fazia. Infelizmente era a cabeça da época. Tá? Ainda se praticavam algumas coisas assim. Agora aquelas torturas sinistras, por exemplo, tem até, se não me engano, na Califórnia, o Museu da Inquisição, só tortura sinistra. Já foi desmentido. Aquilo lá é uma grande apropriação falsa, né, de elementos que não foram utilizados no período medieval e que às vezes nem existiam no período medieval. Então a Inquisição dava um julgamento para a pessoa. E caso a pessoa reincidisse ou de propósito continuasse o seu movimento herético, não era a igreja que dava qualquer condenação. A igreja entregava a quem cabiam as punições, que era quem? Ao braço secular. Braço secular quer dizer o Estado, o governo. Se fosse um governante local, de um feudo, de uma vila, de um condado, fosse ao rei. Problema da época. Muitas vezes essas condenações
eram mortes violentas, como por exemplo a fogueira. Que a Inquisição foi em alguns casos utilizada como mecanismo de poder e de morte por alguns bispos, como o famoso Pierre Cauchon, que foi responsável pela morte de Santa Joana d'Arc, isso é inegável, também aconteceu. Agora, lembra que eu falei para vocês que muitas vezes fala-se de milhões de mortos? Primeiro, nem todo processo ou julgamento redundava em morte, tá? E mesmo às vezes quando a pena era de morte, essas mortes às vezes nem chegavam a acontecer. Acontecia um caso muito comum de a pessoa ser condenada à morte. No meio do caminho até a punição dela, alguma coisa foi alterada, talvez uma conversão ou uma absolvição de alguém, e faziam a queima de um boneco para simbolizar a pessoa. Esquisitices da Idade Média. Mas aqui dentro desse livrinho, A Verdadeira História da Inquisição, do Rino Camilleri, tem uma tabela, né, aonde você tem contabilizados total de julgamentos do Tribunal da Inquisição, né? Lembrando que ele tinha influências regionais também, então a igreja como instituição nem sempre conseguia controlar a Inquisição, mas tem uma lista total de julgamentos em um período de 160 anos, o auge ali da Inquisição, 87 mil julgamentos aproximadamente. De 87 mil, número de execuções, em torno de 1.300 execuções decretadas, né? Se a gente for ver as que realmente aconteceram, teríamos aí talvez um número menor. Em alguns lugares nós temos aí um número elevado de julgamentos, né? E também de execuções, é o caso da Inquisição Espanhola, na região de Aragão, 40 mil julgamentos e 660 aproximadamente execuções, e lugares em que esse número é muito menor. Ou seja, nunca se chegou aos milhões pretendidos pelas mentiras renascentistas e iluministas, tá? Como eu disse, novamente reforçando, dados retirados aí de pesquisa direta em fontes históricas, tá? Agora, um caso curioso é o caso das bruxas. Muitas mulheres, pessoas assim, e matava-se pessoa que era canhota, gente. É o cúmulo do absurdo as pessoas acreditarem nisso, né? Fazia uma esquisitice e já era acusada de bruxa e satanismo e já era morta. Isso muitas vezes não aconteceu assim. Porém, quando nós observamos a grande quantidade de mortos por bruxaria e feitiçaria, quem executou essas mulheres ou homens não eram os católicos. Já era dentro do movimento protestante. Então, grande parte dessas mortes, quando a gente pega o famoso caso de Salem, as bruxas de Salem. Salem ficava nos atuais Estados Unidos, e ali nós tínhamos puritanos, eram protestantes que causavam essas mortes, né? Agora, houve muitas mulheres dessas, né, realmente condenadas e queimadas vivas por acusação de bruxaria? Teve várias. Mas nós não podemos cair no papo furado de achar que eram simplesmente mulheres que iam ali, adoravam uma árvore e acabou. Tá? Nós tivemos muitas feiticeiras que de fato sequestravam crianças, né, executavam, faziam sacrifícios humanos, ritos com animais, né, inclusive animais domésticos, ou que causavam o desconforto de uma sociedade jogando impropérios, pragas, maldições, causando distúrbios. E como eu disse, em uma situação de pessoas muito violentas, esse tipo de execução era muito comum. Fala-se muito de um livro chamado Maleus Maleficarum, algo assim, né? Que seria o martelo das bruxas, né? Cabe lembrar que a Igreja Católica proibiu o uso desse livro, tá? Foi utilizado depois por outros tipos de pessoas, mas a Igreja Católica como instituição não aceitou esse guia para condenar e matar bruxas, né? Bom, poderíamos aqui nos estender bastante, esse tempo de meia hora eu estou pensando em rever mais para frente, porque às vezes fica curto para os nossos temas, né? Mas vamos pegar o caso aqui rapidamente de Giordano Bruno, Copérnico, né?
O Giordano Bruno, por exemplo, que muita gente acha que foi morto pela ciência, os maçons até mesmo erigiram uma estátua famosa para Giordano Bruno, como se ele fosse aí um grande cientista, nunca foi cientista, tá? Quando o Giordano Bruno foi acusado, ele foi acusado de praticar magia e adivinhação, transmitir heresias sobre a Santíssima Trindade, a natureza de Cristo, a virgindade de Nossa Senhora e a transubstanciação eucarística. Acreditava em reencarnações dos mais diversos tipos, afirmava a pluralidade de mundos e suas eternidades. A maioria desses elementos não é religiosa e a única que não é religiosa nem científica é. Por sinal, 109 anos antes de Giordano Bruno, o padre Nicolau de Cusa defendeu a mesma coisa dessa possibilidade de vários mundos, mas defendeu muito respeitosamente, inclusive dizendo que se houvesse vários mundos e várias vidas nesses mundos, todas elas também foram criadas por Deus. Nicolau de Cusa já defendia a esfericidade terrestre e não foi condenado, não foi morto, não foi perseguido. Pelo contrário, foi elevado a um dos mais altos cargos eclesiásticos, o cargo de cardeal. Giordano Bruno foi morto aí por ser um tremendo de um herege. Pra vocês terem noção, o cara foi excomungado por católicos, rejeitado por calvinistas, perseguido e rejeitado por luteranos, rejeitado por estudiosos de Oxford, provavelmente anglicanos, e foi morto em Veneza, que era um dos lugares mais sossegados que tinha para os hereges. Ou seja, o cara era um tremendo de um mala sem alça que parece que queria provocar a própria morte. Copérnico foi um grande cientista, muito católico, defendeu a ideia aí do heliocentrismo, escreveu o seu famoso livro De Revolutionibus, da revolução, uma revolução no caso o movimento revolucionário da Terra, no sentido do seu movimento. O livro foi publicado quando ele quase morreu, então não teria nem tempo de ser perseguido, e ele dedica o livro ao Papa Paulo III. Suas ideias circularam por mais de meio século sem quaisquer problemas. Ou seja, morreu como um grande católico. E Galileu, infelizmente não poderia avançar muito no caso dele, mas nunca comprovou a teoria de que a Terra era redonda. Nunca comprovou seu modelo heliocêntrico, até porque ele se baseava em diversos elementos que não comprovariam nada. Não é porque ele falou uma coisa certa que ele estava certo cientificamente. É o mesmo que eu dizer hoje, por exemplo, que o leite é branco porque a vaca come gesso. O leite é branco? É, mas não é porque a vaca come gesso, certo? Então não é porque eu faço uma proposição correta que eu estou cientificamente amparado. E foi o caso de Galileu. Ele falou verdades sem amparações científicas. E a igreja nunca proibiu que ele dissesse isso. A igreja proibiu que ele dissesse isso como verdade constatada, coisa que ele nunca constatou. Ele tenta fazer um esquema de fraude para publicar o seu livro, é chamado para julgamento, escreve diálogos desrespeitosos com o Papa como forma de escárnio, fez diversos inimigos, e são justamente esses inimigos que o entregam ao Santo Ofício para julgamento, e basicamente só o que aconteceu com ele é que o próprio Papa Urbano VIII se ateve a questões astronômicas para que ele não fosse prejudicado por um julgamento mais severo da Inquisição, e basicamente ele ficou recluso na própria cidade por aproximadamente 2 anos. Morreu de idade como um bom católico. Ou seja, desses três, só o mala do Giordano Bruno que foi queimado porque ele causou problema para todo lado que ele ia. Copérnico, um grande católico, Galileu, um grande católico, e também temos que lembrar, por exemplo, Mendel, que foi um monge, é o pai da genética, o criador da ideia, da teoria básica do que seria um Big Bang, uma explosão universal, era um padre. Ou seja, temos que entender que não haveria a tão prestigiada ciência se não fosse a Igreja Católica. Elementos de progresso na Idade Média, a arte com seus belíssimos vitrais, a arte amadurecendo do ponto de vista da sacralidade e da estética eclesiástica, a arquitetura e engenharia especialmente representadas nas excelências da arquitetura gótica, a agricultura que prosperou lindamente com o sistema de rotação e a chamada charrua que poupou a vida de muitos animais, desgastando-os menos no trabalho de aragem,
O surgimento das universidades. Quem eram os cientistas, os universitários, os professores das primeiras universidades? Gente católica. O surgimento da ciência católica, a filosofia escolástica e patrística que elevou a religião católica a mais racional da história e a mais fundamentada racionalmente, a própria racionalidade bebe da fonte da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Gente, se em 20 minutos eu conseguir falar tantas informações que quebram esse paradigma falsíssimo, né? Falsérrimo, me desculpem os professores se eu estiver usando o superlativo errado aqui, mas em 20 minutos eu mostrei para vocês diversas mentiras sobre a Igreja Católica, pautado em bibliografias. Querem saber mais? Peguem esses livros, leiam, vocês vão ficar fascinados e ter outro olhar sobre a Santa Igreja. E para finalizar, vamos agora rezar o nosso terço de reparação e oferecimento do precioso sangue pelos sacerdotes. Lembrando que daqui a alguns dias acabará esse nosso ciclo de temas e no dia 20 de novembro começa o nosso curso gratuito aqui no Instagram, um tema interessantíssimo, demônios e exorcismos à luz do filme O Exorcista. Claro que não é o filme que vai basear tudo, né? É a Santa Igreja Católica, muita pesquisa que eu fiz, mas o filme vai trazer exemplos e vocês vão ver como é um filme de terror, mas muito calcado no catolicismo. Vamos começar o nosso terço pelos padres e também em reparação nossa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Segunda dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Terceira dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Quarta dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. E na última dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós e permaneça sempre a bênção, o perdão, a graça e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos vocês que puderam ficar comigo. Uma boa noite ao Rian aí que me cumprimentou também. Deus abençoe, boa semana e até semana que vem no nosso 8º programa Veritas.